que, se possível, a gente gravasse os encontros. E fica aqui uma pergunta para cada um, para cada coração aqui conectado conosco, se vocês concordam que grave, porque hoje nós temos a Lei Geral de Proteção aos Dados aí, né, e é necessária autorização individual para que isso aconteça. Então, nós perguntamos se vocês concordam, se alguém discordar, pode falar sem constrangimento e tudo mais, se um não concordar, já é o suficiente para a gente não gravar. Não é isso mesmo, Sheila? Né? A orientação é essa. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, por favor, né? Se é possível. Por mim, tudo bem. Eu acho interessante a gravação, seu Geraldo. Sim. Por mim também, Geraldo. Está tudo bem, tá? Tranquilo. Que bom. Então, por mim também, tudo bem. Não tem problema nenhum. Tá ótimo. Então. Por mim também. Tudo certo. Ótimo. É? Por mim também. Ótimo. Alguém está em desacordo, gente? Se alguém tiver em desacordo, pode falar. Né? Também não tem constrangimento nenhum. Se não, está todo mundo de acordo, aí a Sheila vai colocar para gravação para nós. Não é? Tá bem? Combinado? Então vamos em frente, né? Então, a gente precisa começar, porque o tempo não espera, não é? E a Sheila já lançou aí na tela o primeiro slide, né, do nosso estudo de hoje. A gente fazendo, assim, uma pequena retomada, só para a gente se situar, não é? Por isso nós estávamos esperando, dando um tempinho para o pessoal chegar, porque esse embasamento é muito importante, porque às vezes a gente fica pensando assim, né, que a Federação Espírita Brasileira, o Movimento Espírita Brasileiro, fez agora um plano, um planejamento de trabalho, né? Mas não é bem assim. Né? Ainda há pouco conversávamos aqui com a Sheila, nós vimos que tem 20 anos que esse trabalho tem sido repetido. Né? Então é muito importante a gente se lembrar que lá no ano de 2007 a 2012, nós vamos fazer assim, uma retomada bem rapidinho, né? 2007 a 2012, né, foi feito o primeiro plano de trabalho, né, pela Federação Espírita Brasileira. E se a gente pegar essa apostila, que nós até colocamos no grupo aí, né, que é o Plano de Trabalho 2023-2027, lá na primeira página, a FEB faz também uma retomada, uma recapitulação muito rápida. Né? Então, por favor, depois vocês leiam lá, que nós não vamos tratar aqui em maior profundidade, mas é importante acompanhar lá essa retrospectiva rápida da FEB. Depois eles falaram também da fundamentação do plano de trabalho 2023-2027, que nós não vamos trabalhar aqui. Né? Então, vocês, por favor, peguem lá desde o início, né, para que a gente se situe bem dentro desse contexto. Mas, assim, muito rápido, né, de 2007 a 2012, a FEB fez, então, esse planejamento do trabalho. E sem pegar muita parte teórica, mas eu gostaria de citar apenas o primeiro parágrafo que eles escreveram aqui, né, a respeito desse plano. Porque disseram assim, o primeiro plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, 2007 a 2012, aprovado pelo Conselho Federativo Nacional, CFN, da Federação Espírita Brasileira, teve sua implementação e seus desdobramentos efetivados em todo o país. Por ocasião de sua aprovação, houve a seguinte manifestação mediúnica de Bezerra de Menezes, ao final da reunião do CFN, no dia 12 de abril de 2007, em Brasília, Distrito Federal. Dizia o mentor espiritual, né, naturalmente, dentre outro alongamento da mensagem, mas aqui a FEB recortou e colocou assim, a programação que estabelecestes para este quinquênio é bem significativa, porque verteu do alto, onde se encontrava elaborada, e vós a vestistes com as considerações hábeis e aplicáveis a esta atualidade. Este é o grande momento, filhos da alma. Olha que maravilha. Então, quando a gente ouve essas palavras do mentor espiritual, a gente sente assim um acolhimento, né? A gente sente um abraço, a gente sente um colo, algo assim maravilhoso de sentir, né? Então, esse planejamento em 2007 e 2012, né? Depois, a FEB foi atualizando, se a gente pegar todos os planos, a gente vai ver
e cada um chega nas nossas mãos assim, um pouco mais encorpado, assim, mais atualizado da mensagem do plano, do objetivo do plano, porque vai atualizando para cada época, né, nossa e da humanidade, logicamente, porque isso é muito maior do que às vezes a gente pensa. Então, 2018, né, 2013, perdão, a 2017, foi feito, então, o segundo plano de trabalho, já atualizado para aquela época, né? Depois de 2018 a 2022 e a 2023 a 2027. Mas olha que maravilha. É importante a gente atentar para um detalhe que às vezes passa despercebido. Tem determinados planos que eles trazem em si explícito uma sensibilização. Mas esse plano, ele traz uma apresentação, ele traz a fundamentação, mas ele não fala assim, sensibilização, né? Essa sensibilização, depois as federativas vão fazendo planos para as federativas, ou seja, desdobrando esse plano, e só que eles focando mais as áreas de trabalho. Então, ali sim, vem sensibilização. Aqui, entretanto, nesse plano para o movimento espírita, às vezes fica meio que, vamos dizer assim, tênue, a gente não percebe. Mas a gente vai ver que, ao longo dos anos, o nosso próprio CRE, o sétimo CRE, para quem nos acompanha já há mais tempo, foram feitas muitas sensibilizações, e sensibilizações extraordinariamente preparadas, por companheiros preparados para isso, e que elaboraram trabalhos muito profundos de sensibilização. Então, ao longo dos anos, o CRE foi apresentando o plano de 2013 a 2017, todos os planos, aliás, né, com slides tecnicamente muito bem elaborados, sensibilizando os nossos corações. Então, esse trabalho vem sendo feito aos poucos. Agora, nós estamos partindo para um trabalho já mais profundo, que é o estudo, a troca de ideias, as discussões, os entendimentos de cada um, né? Já é um passo à frente. Mas não podemos esquecer que todo trabalho que é feito, ele sempre é feito em cima de uma base anterior, né? Haja vista o processo reencarnatório, né? O progresso ele é sempre feito em cima de uma base que nós deixamos ou que outros deixaram para nós, né? O plano de trabalho também é assim. Então, foram feitas muitas sensibilizações ao longo dos anos, né, desses 20 anos, e agora nós chegamos no momento onde, por inspiração do nosso Pai Celestial, um momento de olharmos nos olhos um do outro, nos aproximarmos e fazermos esse estudo, né? E depois desse estudo, então, sensibilizados, já entendendo mais profundamente o trabalho que foi proposto, a gente pegar esses estudos, né, e replicar, né? Pegarmos os estudos e desenvolvermos esse trabalho junto à federativa de que participamos, né? Que a AME pode pegar isso, a AME das localidades, respectivas localidades, multiplicá-lo junto ao SEM, né? Eles junto às casas espíritas, e assim nós vamos, então, mergulhando um pouco mais nessas mensagens grandiosas da Federação Espírita Brasileira, montado para o movimento espírita brasileiro. É muito importante a gente estar registrando isso. Então, na última reunião do CRE, nós falamos um pouco, né, da letra A desse segundo item, né, que é a visão de futuro do Espiritismo. Vocês se lembram que estava lá conosco. Então, nós falamos, né, da visão do Espiritismo, se o Espiritismo seria, inclusive a pergunta, né, o Espiritismo se tornará crença comum ou se ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas. Nós falamos da questão 798 do Livro dos Espíritos, que vai falar da crença comum, que o Espiritismo, sem dúvida, se tornará crença comum das pessoas, né? Não tem como não acreditar, né, no processo reencarnatório, na lei do progresso, a lei de igualdade, né, das desigualdades sociais, etc. Né? Então, sem dúvida. Depois falamos também da questão 43 do Livro dos Espíritos, 43 e seguintes, vai falar da formação dos seres vivos, chegamos até na força mesma das coisas, se lembram? Lá do Livro dos Médiuns, a força mesma das coisas, mostrando que
Essa visão de futuro acontecerá certamente à medida que nós formos nos educando, à medida que nós formos nos aprimorando, nós iremos atingindo faixas vibratórias que certamente nos impulsionará ao progresso definitivo do ser. Né? Aliás, falando assim em educação, nesse aprimoramento, aí aos poucos nós vamos deixando aquele momento lá do 7º CRE, da reunião do CRE da última, onde nós trabalhamos bem essas ideias, não é? Com o objetivo, né, do plano de trabalho, né, que é a unificação e não uniformização. Né? Essa unificação, à medida que vamos nos reunindo, nos aproximando, nos unindo, né? Então nós vamos trabalhando a unificação. Por isso que Bezerra de Menezes vai dizer que a unificação ela é paulatina, né? A união é imediata. Então, nós nos unindo, automaticamente, nós estaremos trabalhando a unificação, não é? Que é todos fazendo tudo para todos. Né? Não de forma igualitária ou igual, não é? Porque não é uniformização, mas todos comungando o mesmo ideal, né? De uma forma unida, de uma forma coesa, né? Aí nós iremos avançando. Então, nós, falando nesse aprimoramento do ser, nessa educação fundamental da alma, né, do espírito, é que nós vamos deixando, então, entrando no momento proposto para hoje, não é? É que nós vamos deixando com a Sheila, porque ela vai nos conduzir nesse aspecto, segundo aspecto do item 2, não é? Quando se falou lá, nós falamos lá da fundamentação doutrinária, a gente vai chegando, então, nos 4 quesitos propostos pela federação. O primeiro foi a visão do futuro, que nós já trabalhamos na reunião do CRE, e agora vamos entrar na letra B, que é a educação, né? E que nós vamos deixar com a Sheila aí para ela nos conduzir. Mas eu falei muito, não dei oportunidade para ninguém. Se alguém desejar falar, né, está aberto, é somente levantar a mãozinha, por favor. Né? Muito importante a participação. Né? Mas pode participação também ser feita aí na matéria que a Sheila está trazendo para nós, da educação. Ok? Vamos passar então para a Sheila? Com você, Sheila, por favor. Ok. Então, vamos lá. Pessoal, para só retomar aqui, então, né, o seu Geraldo colocou bem, o objetivo do plano de trabalho do movimento espírita brasileiro, é bom que isso esteja muito claro para nós, né, é orientar esse planejamento das ações. Então, a gente vai ver no decorrer do documento que ele é dividido em etapas, e as primeiras etapas, as que nós vamos movimentar hoje, elas vêm para fundamentar o documento. E depois, ali pelo capítulo 6, 5 em diante, é que nós vamos começar a ver os projetos, as ações que são sugeridas, mas antes tem essa base, esse alicerce todo, lembrando, né, que o documento ele se organiza realmente em torno desses 4 grandes eixos, porque todo momento, a todo instante, a federação, o Conselho Federativo, eles vão trazer uma fundamentação dentro da codificação espírita que não perde de vista esses 4 temas centrais. Então, a gente vai trabalhar hoje a educação, depois vem a missão e compromisso dos espíritas e a unificação. Essa é a proposta para hoje. A nossa conversa aqui vai ser sobre educação. E como é que a gente organizou essa conversa? Porque o que a gente quer é uma conversa mesmo, é um grupo de estudos, então não é um movimento, né, de exposição. Então, a gente vai parando, a gente vai comentando, nós vamos destacando aqui, só para poder orientar a nossa conversa, alguns pontos, mas que todos fiquem muito à vontade. Aí eu peço ao seu Geraldo, a Denise, porque eu também não consigo visualizar aqui, se alguém levantar a mãozinha, me avisem, por favor, para a gente poder conceder a palavra, tá? Ok. Então, a gente vai pensar aqui na questão da educação. E aí, o documento, o plano, ele já inicia a conversa sobre educação de imediato, trazendo
a questão 914 de O Livro dos Espíritos. Por que que é importante a gente fundamentar a discussão sobre a educação? Porque quando formos trabalhar as ações que se dedicam dentro do plano ao aspecto educativo da doutrina espírita, nós já estamos bem fundamentados a respeito disso. Então, a questão 914, reparem que a gente já colocou a pergunta e a resposta, porque não é o objetivo central aqui a gente estudar, a gente fazer a decupagem da questão. O objetivo é a gente realmente ir buscando os recursos aí para entender por que que o plano de ação se preocupa com a questão educação. Então, Kardec vai trazer a pergunta para a espiritualidade maior da seguinte forma: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Ele faz a afirmativa, né? Como é difícil a gente extirpar o egoísmo. Mas, ainda assim, Kardec, ele vai, mesmo sabendo da dificuldade, ele vai perguntar, chegar-se-á a consegui-lo? A gente vai conseguir algum dia isso? E a espiritualidade é muito clara e coloca, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. É uma resposta curta, mas olha a riqueza de informação que a gente extrai dessa resposta e que fundamenta por que o plano se preocupa com a proposta educativa. Então, a gente repara ali que os benfeitores, primeiro, eles vão colocar a questão da instrução, ou seja, como é que a gente vai trabalhar essa questão do egoísmo, vai conseguir extirpar o egoísmo do nosso coração. Primeiro, antes de qualquer coisa, o trabalho instrutivo. Então, instruir aqui a gente já sabe que é construir conhecimento, e esse conhecimento a respeito das coisas espirituais. Quando a gente colheu essa resposta, nós nos lembramos imediatamente de uma página que fica aqui como indicação também, pessoal, que está registrada no capítulo 2, no item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma página escrita pelo próprio Kardec, não é instrução dos espíritos, é um texto breve, mas que fala muito perto dessa questão 914, quando Kardec vai dizer que existem dois grupos de espíritos que transitam aqui pela Terra. Existe um grupo, é só conferir lá no texto depois, que tem uma ideia clara e precisa com relação à vida futura. E esse grupo de ideia clara e precisa com relação à vida futura, quer dizer, não tem sombra de dúvida, existe uma exatidão nesse conhecimento, vai desenvolver uma fé inabalável que produz uma grande transformação moral, porque o indivíduo ele passa a não dar tanto valor àquilo que é impermanente, aquilo que é marcado pela provisoriedade, e ele passa a observar mais atentamente as coisas que dizem respeito à vida futura. Contrário do segundo grupo que o codificador aponta nesse texto, que tem uma simples dúvida, segundo ele, uma dúvida muito pequena com relação à vida futura, e essa dúvida pequena faz com que ele se apegue às coisas imediatas da Terra. Então, quando os benfeitores colocam para nós que, dentro de um plano de ação para o movimento espírita, a gente precisa cuidar da instrução, é exatamente como Kardec coloca em O Evangelho, para que a gente possa mudar o ponto de vista pelo qual a gente observa as coisas que nos acontecem. E aí, a resposta ela evolui. Do estado de instrução, vem a espiritualidade colocando que depois, olha como é que eles ordenam a resposta, né? Então, primeiro, instrução, depois, reformar as instituições humanas. Agora, é interessante o que está nas entrelinhas dessa fala.
O que é o reformar as instituições humanas? Para que eu chegue aí, antes eu preciso trabalhar na minha transformação. E aí esse processo, ele já sobe um degrau. Da instrução, eu já começo a trabalhar um processo de reflexão, que eu vou precisar refletir com relação àquele conhecimento que eu estou construindo, e o mais importante, que é a ponta final dessa trajetória, é converter aquela instrução que passou pelo processo da reflexão, que ganhou sentido, que ganhou significado, em vivência ou em ação. Aí, quando a gente olhou essa linha da resposta da questão 914, a gente se lembrou de Pestalozzi, que foi o grande mestre de Allan Kardec, ainda como Hippolyte Léon Denis Arrivaille, porque Pestalozzi ele vai colocar que o processo educativo ele tem que cobrir, ele tem que perfazer essa jornada aqui, ó, cabeça, coração e mãos. Provavelmente alguns se lembram dessa fala de Pestalozzi, um grande educador suíço, né? Então, para ele, o que é importante se pensar em todo o processo educativo? Em trabalhar a cabeça, como sendo ali a construção do conhecimento, trabalhar o coração, que a gente conquista quando se reflete sobre aquilo que se aprendeu e coloca o sentimento significando o que se aprendeu, e mãos à obra e vivência. E essas etapas todas, elas só são possíveis de serem realizadas através da educação. Por isso, a proposta de Jesus é uma proposta educativa. A doutrina espírita é uma doutrina de educação por excelência. Aí, esse ser um item importante. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Está ficando claro por que está dentro do plano essa preocupação com a educação? Ok? Podemos seguir? Então, vamos lá. Qualquer coisa é só interromper. E Kardec faz um comentário à questão 685, que também vai fechando aí com essa questão 914, em termos de reflexão, que é o seguinte: esse elemento, ou seja, né, o elemento que vai promover a transformação moral é a educação. Aí ele vai avançar, não é somente a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos aqui à educação moral pelos livros, ele quer enfatizar bastante, mas aí a frase, né, aquele trechinho famoso que todos nós conhecemos, a que consiste na arte de formar os caracteres. Ele está falando da educação que é formativa, em caráter integral, e que incute hábitos, porque educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Nós deixamos aqui duas indicações que vão ficar nesses slides, depois eles vão ser disponibilizados para quem quiser. Alguém levantou a mãozinha aí, não foi? Eu ouvi um barulhinho? Pode falar, depois eu falo. Tá. Nós deixamos aqui duas indicações, pessoal. O primeiro é um texto muito bonito, de um site chamado Filosofia no Ar. Quem escreve esse texto traz um caráter acadêmico, mas numa linguagem muito didática, e o forro dessa reflexão acadêmica sobre educação vem a partir de uma fala de Kardec. Então, isso é que eu achei interessante. O site não é espírita. Quem construiu o texto para falar sobre educação de valor moral traz Kardec norteando todo o seu pensamento ali. E depois a gente também colocou ali um outro link, já é aqui uma palestra, uma exposição da filósofa Lúcia Helena Galvão, ela é bem conhecida, e ela também vai falar sobre essa proposta da educação de valor moral, de uma forma muito lúcida, muito interessante. Isso enriquece também para a gente as reflexões sobre esse eixo temático importante dentro do plano de ação, né, plano de trabalho aí, seu Geraldo.
Sheila, é só para endossar o seu trabalho aí, né? Porque o seu trabalho está muito alinhado com a proposta da FEB, do plano e com a nossa querida doutrina espírita, que a Federação Espírita colocou na fundamentação doutrinária, eles colocaram assim que o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro 2023-2027, desde a sua primeira versão, em 2007, utiliza-se do referencial doutrinário das obras da codificação espírita e as orientações de espíritos superiores, que guardam fidelidade com a doutrina espírita, uma vez que o processo de unificação do movimento espírita tem por finalidade promover e realizar o estudo, a difusão e a prática do espiritismo, colocando ao alcance e a serviço de todos os seres humanos, de modo a cumprir a sua missão, que é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Para registrar e complementar e enriquecer aí sua fala. Excelente. Obrigada, seu Geraldo. Então, vamos seguindo, todo mundo à vontade, aí só levantar a mãozinha, né? Eu trouxe aqui para a gente também ilustrar uma situação que está registrada lá na obra Nosso Lar, de André Luiz. Vou até voltar aqui, que é para a gente não queimar a resposta antes de contextualizar. E que chama a atenção nossa para essa importância do processo educativo, conforme Kardec comenta aqui na questão 685. Uma educação de âmbito mais profundo, né, para formar caractere, para formar hábitos. Nós vamos encontrar lá no capítulo 21 da obra Nosso Lar, quem já leu provavelmente vai se lembrar, uma conversa muito interessante entre André Luiz e a senhora Laura, mãe de Lísias. Nessa conversa, André Luiz vai ouvir ali a senhora Laura explicando, por exemplo, como é que se conquista, ou eles conquistaram uma propriedade no mundo espiritual. Nós vamos ouvir e ler a referência sobre bônus hora. E num dado instante do diálogo, a senhora Laura começa a contar para André Luiz que ela, juntamente com o esposo Ricardo, já estavam sentindo a necessidade de retornar ao planeta Terra para dar conta das pendências que ainda existiam aqui com relação, né, à vivência deles, à existência deles aqui no orbe. E quando a senhora Laura começa a falar como esse processo de sentir a necessidade de reencarnar-se novamente, como esse processo se deu, André Luiz, ele ouve ali pela primeira vez uma referência ao processo de recapitulação das existências anteriores, que era um tema, um assunto, de que ele tinha muita dúvida, havia nele uma curiosidade muito grande em aprender a respeito de como se resgata, se recapitula as existências anteriores e de que forma essa recapitulação chega. Então, ele aproveita para perguntar à senhora Laura e ela conta. Vou resumir bastante aqui para a gente entender o recorte que nós fizemos com relação à educação. Ela vai dizer que Ricardo e ela começaram a ter uns flashes que vinham de uma forma ainda muito nebulosa, muito esparsa, eram cenas, falas, sentimentos que espocavam no pensamento, e depois isso se tornou de uma forma, começou a acontecer de uma forma mais intensa. Conversaram, então, com Longobardo, que orientou que os dois procurassem o Ministério do Esclarecimento, e eles foram até lá, orientados pelos técnicos, começaram a acessar o serviço de arquivo, e cuidadosamente nesse processo recapitularam 3 séculos, conseguiram em 2 anos, trabalhando em Nosso Lar e cotidianamente visitando o setor de arquivo, conseguiram nesse período de 2 anos recapitularem 300 anos de existência. Não conseguiram recuar mais, porque foram orientados com relação ali ao transtorno, ao constrangimento que isso traria. E aí, André Luiz, então, fica encantado, claro que a senhora Laura dá mais detalhes, nós estamos resumindo aqui, com todo aquele movimento, e aí
A senhora Laura diz assim, nós fizemos literalmente, expressão dela, a leitura de 300 séculos de existência. Então, eles leram. Aí, André Luiz faz a seguinte pergunta: a leitura apenas bastou para que esse processo de recapitulação se efetivasse? Então, apenas a leitura foi suficiente? Essa era a pergunta de André Luiz. E a senhora Laura vai dizer para ele, não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar nos domínios emocionais das recordações. Compreendemos quão grande ainda é nosso débito para com as organizações do planeta. A história segue, a gente vai parar aqui. Olha a questão. Bastou a leitura? A leitura, ela traz a informação, que a gente converte ou não em conhecimento. O que a senhora Laura diz? Que a leitura não bastou, porque a leitura informa. Para que ela pudesse, junto com o esposo, se apropriar daquelas reminiscências, foi preciso também chegar junto da informação, do conhecimento, da instrução, do que é cognitivo, o sentimento. Olha lá, domínios emocionais, precisou penetrar nos domínios emocionais. Então, é aquela linha que os espíritos colocam para a gente na questão que nós vimos agora há pouco, 914, ó. Primeiro veio o processo de leitura, a informação, a instrução, jogou-se o sentimento junto, para que depois aquilo tudo pudesse se converter em ação. Então, isso mostra que o processo educativo, ele é complexo, ele é tomado com o cuidado que deve, é um processo transformador. E, para a gente fechar esse item aqui da educação, a gente termina com Vinícius, na obra O Mestre na Educação, lá no capítulo 3, que traz para a gente uma fala muito assertiva, colocando assim: a vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Ninguém tem dúvida disso. A evolução, se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação, ou seja, educação e persistência, né? Por isso, a obra da redenção, a Boa Nova, encarnada pelo Divino Mestre, é obra de educação. O próprio nome, né, que Jesus, o título que Jesus aceitou, um dos, né, Mestre. E ele se colocava como bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. Então, é uma obra de educação. Por essa razão, também, o mais alto assim se pronuncia. Mais humano e cristão, e eu acho esse fechamento, gente, impactante. Mais humano e cristão é premunir contra o mal os nossos semelhantes, acendendo-lhes no espírito o facho da educação, e instrui, que às vezes a gente olha com menosprezo para a palavra instrução, mas é o primeiro passo, a instrução é necessária, consola, melhora e fortalece, do que deixá-los penar na cegueira primitiva, reservando-nos para oferecer-lhes mais tarde o grabato do hospital, ou impor aos rebeldes a moralização cruciante da penitenciária. Olha essa fala de Vinícius, né? Quando a gente pega a etimologia da própria palavra educação, que vem lá do latim, a gente vai descobrir que o sentido de educar é elevar. Essa é a acepção primeira da palavra educação. E a doutrina espírita, na condição de uma doutrina que educa, porque ela é a ciência do infinito, no dizer de Kardec, é que promove, lançando seu olhar sobre o Evangelho de Jesus, esse processo de transformação do ser. Por isso, esse plano de trabalho, ele se ancora
além da visão futura, né, a visão de vida futura do Espiritismo, ele se ancora numa proposta essencialmente educativa. Desenvolver as ações orientativas que ele traz nas nossas AMEs e nas instituições espíritas é, antes de qualquer coisa, abraçar a proposta de educação trazida por Jesus. Fica aqui aberta a palavra para quem quiser contribuir, trazer alguma reflexão. Não havendo, a gente dá seguimento aqui com a Denise. Sheila, apesar de eu não ter levantado a mão, mas eu vou falar, já que ninguém deseja nesse instante, mas se desejarem falar, nós está a Denise aí, né? Muito importante a gente discutir um pouquinho essa questão da educação, porque até no final nós vamos depois aí, vamos entrar em compromisso do espírita, missão, depois a unificação, né? Mas é muito importante a gente ver que a gente já puxa a unificação, compromisso do espírita para agora, e levamos a educação para depois, na hora que nós vamos falar da unificação, porque não tem como, né? Está tudo muito ligado. E enquanto você falava aí, agora, principalmente nessa mensagem de Vinícius, nos faz assim meditar, porque você fala que a educação, né, ela é a essência da educação, né, é exatamente a percepção da mudança do ser. Sabe, eu fiquei pensando assim, porque quando Jesus fala no Evangelho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Porque a proposta do Cristo, quando ele esteve aqui, né, e de seus infinitos aí mensageiros, colaboradores, é exatamente a educação, porque é pela educação que nós vamos conseguir perceber aquilo que nós temos que fazer, e vamos somar com as informações dos Espíritos, lá do Livro dos Espíritos, na questão da vontade, né, e exercitar, então, essa percepção, né, no esforço da mudança. Né, porque, à medida que nós vamos trabalhando esse conhecimento, quer dizer, nos educando, a percepção, a busca da mudança, nós vamos assumindo, então, a grande missão do Espírito, que é o compromisso. Não é? E esse compromisso, então a gente percebe a inspiração superior que chegou, assim como Bezerra de Menezes tinha dito, né, que estava já pronto no mundo espiritual, e a equipe da EFEB, ou do Movimento Espírita, ou do CFN, a vestiu, né, de uma forma a transformar aquilo que está no mundo espiritual, a adaptação do mundo físico, né, a chegar ao nosso coração. Então, a gente vai percebendo que nós vamos nos educando, tal como essa matéria extraordinária que foi trazida aí pela Sheila, né, e vamos, então, entendendo a grande missão que é confiada ao espírita, né, e vamos percebendo o nosso grande compromisso. Então, assim, muito, muito, muito bonito quando nós começamos a perceber esse link que a espiritualidade fez e faz, né, para o nosso entendimento. Pacientemente, né, de uma forma tranquila, calma, oferecendo o colo, né, oferecendo a mão, um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã, de forma que a gente possa, então, nessa missão e nesse grande compromisso, a gente desenvolvendo essa tarefa, né, que a Denise vai trazer para nós aí algumas informações, e muitas, certamente. Mas, às vezes, alguém quer falar ainda alguma coisa, né? Eu quis só contribuir um pouquinho aí. Então, o Alessandro quer falar, que bom, né? Pode, Sheila? Passar para ele? Por favor. Então, Alessandro, fica à vontade. Ô, Geraldo, tá dando para ouvir direitinho? Eu vejo, assim, nesse estudo, né, Então, tá bom. no plano, a gente, quase nós estamos refundamentando as nossas convicções, né? A gente tanto fala que o movimento espírita, e o que ele faz, né? Promove estudo, divulgação, né? E a prática da doutrina espírita.
Então, Isso. todos esses três aspectos têm que ficar muito, muito firme. Então, assim, eu vejo, quando você falou lá na reunião do CRE, a gente reestudando a visão do Espiritismo, visão do futuro, É, é essa ideia que fundamenta, na minha visão, principalmente, fundamenta as nossas atividades de divulgação mesmo. Ou seja, a doutrina espírita não pode se transformar numa sociedade secreta, ou numa sociedade, né, fechada, só de iniciados. Por que a gente faz atividade de divulgação? Mesmo sabendo que nós somos trabalhadores imperfeitos, mesmo sabendo que tem que trabalhar um monte de coisa dentro de nós. Ali está a fundamentação para isso, né? E hoje nós estamos vendo por que a gente cria atividade de estudo. Porque a gente acredita no poder transformador da educação. isso Então, eu mesmo. estou vendo nisso aí, a gente está reafirmando certas coisas que a gente está sempre falando, por que nossas casas espíritas, todas as reuniões, né, elas tendem a trabalhar esses três aspectos, mas às vezes a gente tem que voltar de novo dessas bases e reafirmar e reavaliar. Não, realmente nós acreditamos no poder da educação, né, está focada nossos estudos, né, nesse ponto, por que nós estamos fazendo, até para que a gente possa trabalhar com mais segurança, ter boas ideias, né? E é uma reavaliação mesmo. Ou seja, ninguém inventou nada, né? Nós não estamos reinventando a roda. Ou seja, se a gente, hoje, o movimento espírita, ele entende que a gente tem que trabalhar nesses três aspectos, é porque há uma fundamentação em Kardec, na codificação, né? E quando a gente fala Kardec, os próprios espíritos superiores colocam esses três aspectos. Alessandro, eu queria até... O que você colocou é muito, muito importante, porque a gente, inclusive, quando abre o documento, lá no seu início, a justificativa para se trabalhar o estudo, a divulgação e a vivência da doutrina espírita vai culminar nesse processo de unificação, se a gente voltar lá no início, exatamente em divulgar, favorecer o conhecimento da doutrina espírita a qualquer pessoa que deseje construir esse conhecimento. Então, você colocou muito bem que não pode ser uma seita secreta, isso é muito importante, e quando se fala nesse eixo da educação, essa reavaliação, a gente vai acompanhando, né, tanto na instituição em que a gente trabalha, quanto nas que a gente tem a oportunidade de conhecer, essa importância, essa necessidade de a gente investir mais, com mais qualidade, nesta área do estudo. A gente sabe a dificuldade que é, cada um aqui sabe bem como é difícil, como é desafiador a gente trabalhar com a área de estudos do espiritismo, né? Haja visto os nossos grupos de estudo, que às vezes começam muito bem, e daí a pouco vão acontecendo o esvaziamento, um desinteresse. Então, é um momento nosso, como, por exemplo, aqueles que estamos, neste momento, dirigindo, coordenando, mediando alguma coisa, a gente buscar um olhar mais cuidadoso para esse aspecto educativo da doutrina, como é que nós estamos oferecendo o estudo para aquele que chega, porque não é só o estudo pelo estudo, o livro pelo livro, mas a gente está conseguindo chegar lá na ponta. A gente sabe que tem uma parte que é daquele que também vem para o grupo, mas tem uma responsabilidade que é da instituição, uma grande responsabilidade, né? Então, sua fala realmente foi muito, muito pontual, muito assertiva. Esse campo da educação, né, Sheila? Só chamando aí, né? Quando fala assim, me lembra uma mensagem de Bezerra de Menezes, porque a gente sabe que a tarefa do Espiritismo é muito grandiosa, muito forte com relação à criança, em relação ao jovem, exatamente para que nessa semeadura ela seja feita no momento assim mais apropriado, mais oportuno, né, de vicejar, de germinar, né?
E eu me lembro aqui uma mensagem que nós vamos passar por ela lá, talvez no final do nossos encontros, mas Bezerra de Menezes chama atenção quando ele fala assim: o coração da criança é campo favorável à semeadura do bem. O coração do jovem é gleba exuberante de esperanças, reclamando direção. Principiemos pelas bases a tarefa da unificação tão desejável em nossa causa. A criança de agora será o jovem de amanhã. Nosso moço do momento erigir-se-á no condutor futuro do nosso movimento, responsabilizado no dever e nos serviços do Evangelho. Mas todos nós, que já adentramos os jardins da fé, nos celeiros da experiência e nos almoxarifados da maturidade, abraçamos no momento o dever e a obrigação do exemplo salutar, que dará ênfase ao que ensinamos. Eu acho lindíssima essa colocação de Bezerra de Menezes, assinando, não é? Para que esse trabalho da educação, né, de uma forma aberta, de uma forma transparente, de uma forma amiga, de uma forma companheira, ela possa ser reproduzida em todas as direções onde estivermos. Porque esse é o grande objetivo do Evangelho, é para todos. A doutrina espírita é para todos. Não fechado, não elitizado, é para todos, todos os corações. Né? É só para registrar e somar nessa fala aí, profunda, belíssima de Alessandro aí, né? Para que a gente vá construindo, porque esse estudo é uma construção conjunta, ninguém tem dúvida disso. É um trabalho coletivo, que ao final, certamente, colares de pérolas estarão formados. Né? É isso, Sheila. Se alguém desejar ainda falar, ótimo. Senão, a gente vai passando para a Denise para que ela dê sequência para nós. Bem, antes de iniciar a minha parte aí, pegando aí o que cada um de vocês falou aí sobre a educação, aí a gente precisa de lembrar, né, que a gente educa pelo exemplo. E que muitas vezes a gente vê pessoas, às vezes, falarem que o trabalho, que não adianta, que a gente reúne, a gente joga ideias, mas que na prática não resolve. Mas se a gente pensar nos erros e apontar os erros, a gente não sai do lugar. Para que a gente ninguém sabe nada sem aprender. E é através da instrução, da educação, é que nós temos a oportunidade de aprender. E a gente não pode se preocupar muito com os resultados. A gente tem que jogar sementinha, né? A gente vai tentando semear e esperando que germine. O momento que vai germinar é a responsabilidade do solo de cada um. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E nós não podemos furtar de aprender. E acho que é isso que esse grupo aqui está procurando hoje. Tentar aprender, tentar nos aprimorarmos para que a gente consiga trabalhar esse plano, como o Geraldo falou aí na primeira parte, que já vem há anos sendo sedimentado, então agora está no momento da gente dar a nossa contribuição. E aí, a minha parte de hoje, que é a missão e compromisso dos espíritos, ide e evangelizai todas as gentes. Está aí, foi Jesus que disse isso. E esse é o nosso compromisso, de evangelizar, de divulgar a doutrina espírita,
Esse é o nosso compromisso. E o Espírito da Verdade no Evangelho, lá no capítulo 20, no item 5, ele fala assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unemos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E a reflexão que nós precisamos de fazer nessa passagem, nessa última frasezinha aí, que a gente saiba impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E é esse o papel que nós, que estamos no movimento espírita, trabalhando no nosso CRE, nas nossas AMEs, nas nossas casas espíritas, precisamos de ter isso nos nossos corações e nas nossas mentes, porque é muito importante unir, é muito importante unificar, como foi dito antes um pouquinho, unificar não é uniformizar, mas unificar, unir e unir principalmente os corações. A gente não vai chegar a lugar nenhum querendo impor, porque existem diferenças de regiões, até mesmo na mesma cidade, de um centro para o outro, as características são diferentes. O importante é que esse trabalho de levar o evangelho e a doutrina na sua pureza, procurando estudar cada vez mais, porque a gente sabe que os nossos problemas, as nossas dificuldades nas nossas casas, elas estão, a gente ainda estuda, a gente às vezes fica muito encantado em procurar obras novas, em buscar novidades, e esquecemos do básico, que está na codificação e nas obras subsidiárias que a gente tem. Então, vamos unir os nossos esforços para que a gente possa trabalhar evangelizando a todos, para que esse plano ele possa sair do papel, ir para os nossos corações e chegar às nossas casas. Alguém quer fazer alguma colocação aí? Podemos seguir, então? Vamos, então, para o próximo slide. Denise, o Alessandro quer falar. Ah, desculpa, Geraldo, eu não tinha visto. Obrigada. Estamos aqui para ajudar, ué. Não tem problema, não. Alexandre, pode falar. Oi, Denise.
assim, você estava lendo aí, eu estava pensando como é que é a inspiração, né, dos bons espíritos, como o Bezerra de Menezes colocou, esse plano já estava estabelecido no plano espiritual. E eu vejo, assim, a fundamentação que foi trabalhada pela Sheila, que está aqui, né, que é a questão da educação, e agora a questão, está dando muita ênfase à evangelização. Então, assim, no meu ponto de vista, ou seja, a educação como um processo, mas Jesus como um guia, né? Jesus como modelo e guia. Ou seja, o nosso processo de educação ele tem um foco, ele tem uma meta a ser atingida, que é o guia e modelo da humanidade, que é Jesus. Ou seja, o processo de educação, eu entendo assim, um processo de educação que te viu, que é a reflexão, né? A instrução, a instrução, a reflexão e depois a ação, mas para que tipo de ação? Para chegar aonde, né? O que significa isso? Qual que é a meta que deve ser atingida? Talvez eu estou sendo meio que confuso o que eu estou querendo dizer. Ou seja, todo o processo de educação, vamos pôr assim, uma educação militar, por exemplo. Eu estou falando assim numa área que eu entendo mais por eu ser militar. Ela tem como base o estoicismo dos romanos. Ou seja, há todo um processo de educação que visa atingir os ideais do estoicismo. Agora, na casa espírita, é um processo de educação baseado na instrução que te viu, né, na reflexão e na ação, que por um lado ele é interno, e por um lado também ele precisa do fator externo, né, da contribuição, tudo. Mas o nosso foco de processo de educação é o que está colocando aqui. É amar, né, como ele nos amou. Esse é o nosso ponto. Que às vezes a gente... eu volto a dizer, aqui está reafirmando coisas que nós já né, nós já estamos ativando as nossas casas, né? A gente viu aqui no nosso CRE até a contribuição do estudo miudinho, né, do Evangelho. Talvez o óbvio tem que ser dito muitas vezes, né? Quer dizer, a nossa meta de evangelização, de educação, o nosso processo de educação visa adquirir virtudes que Jesus exemplificou. Não é algo que a gente está inventando, não é algo que a gente está, né, criando. E as virtudes que Jesus exemplificou para nós são as leis divinas. São as leis naturais lá que é trabalhado no livro dos Espíritos. Então, achei interessante como que a coisa, né, até a distribuição do material, né, não colocaram o evangelho lá em cima antes da educação, né? Colocaram primeiro os itens da educação e depois colocou o item do evangelho. Achei muito interessante. Desculpem interromper aí, gente. Não é interromper, não. É muito importante essa contribuição de todos, a participação de vocês, para que a gente possa ir construindo esse estudo junto, tá bom? Fiquem à vontade. Se alguém levantar a mão aí, eu não ver, por favor, vocês me ajudem aí. E no segundo item aqui do nosso estudo, está lá também no Evangelho de Erasto, no capítulo 20, item 4. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão prova, aos pequenos e simples que aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai, ide e agradecei a Deus,
a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, nessa fala de Erasto aqui, está dizendo, né? Quando a gente vai se evangelizar, quando a gente vai divulgar, muitos vão desprezar, alguns vão exigir provas, os simples, os humildes vão aceitar, e que nós encontraremos a fé. Mas precisamos de coragem, de decisão. E nós que estamos no movimento espírita, que estamos divulgando o movimento, estamos divulgando o evangelho, nós precisamos de estar atentos, porque é muito fácil se desviar do caminho. Os convites, muitos de nós, às vezes, partimos para o personalismo, para as vaidades. Então, estarmos muito atentos para sermos fiéis a Jesus e a Kardec, para que a gente possa manter Jesus no leme e seguir fazendo o nosso trabalho. Na fala, no slide seguinte, quando nós temos, no capítulo 11, no item 4, quando Allan Kardec nos exorta a amar o próximo como a si mesmo, fazer pelo outro o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. É o nosso ideal, né? Chegarmos nesse patamar. E a gente percebe o quanto que distante a maioria de nós está. Mas a gente precisa de se lembrar que a gente não muda o outro. A gente não corrige o outro dizendo para o outro essas máximas. Amar como a si mesmo, fazer o que gostaria que fizessem com você, não é só falando isso, é através da educação, pelo exemplo. À medida que cada um de nós nos esforçarmos para vivermos isso daqui, o exemplo arrasta multidões. E aí a gente já vem há tempos tentando seguir os ensinamentos do Cristo, mas cada vez nós precisamos nos esforçar mais para que a gente não se afaste dessa máxima da caridade,
Porque à medida que a gente consegue fazer isso aqui, sem se preocupar com o outro, cada um de nós fazendo, certamente o mundo que a gente vive vai se tornar um pouquinho melhor. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum comentário aí para acrescentar? Posso passar para o slide seguinte? Então, vamos lá. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Allan Kardec, capítulo 17, item 13. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Também de Allan Kardec, no capítulo 17, item 4. Então, a gente vê que tudo isso que a gente vem falando, como esse planejamento, esse plano de trabalho, está todo engajadinho, tem toda uma sequência. A importância da mudança através da educação, que vai fazer a nossa transformação moral para que a gente se torne um pouco melhor. Vamos, então, mais um pouquinho, lembrando que podem fazer comentários para acrescentar a qualquer momento. Se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo seu triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses serão escolhidos e eles lhe dará a vitória. Também é uma fala de Allan Kardec, que está lá no Evangelho. Aí a gente lembra, lá no princípiozinho dessa parte que eu estou trazendo, ide e evangelizai. À medida que nós estamos vivenciando isso aqui, através do trabalho nas nossas casas espíritas, na nossa AME, na nossa vida pessoal, esse esforço que a gente está fazendo, a gente está evitando de se desviar do caminho para que a gente... Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Temos a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, conhecimento que nos dá responsabilidade, então, de vivenciarmos e de praticarmos esses ensinamentos que aqui nos estão sendo lembrados. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu vou, então, mais um pouquinho aí para mim, daqui a pouquinho, passar para o Geraldo. Na questão 930 do Livro dos Espíritos, aí nós temos um comentário aqui. Como uma organização
social, criteriosa e providente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Eu estava revendo isso, deixei meu livro dos Espíritos lá na sala. Deixa eu pegar ele aqui que eu vou ler a pergunta para vocês. Um minutinho. A questão 930 ela nos fala que é evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais o homem se deixa dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo deslocado à sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos, os opõem de lado. Não há pessoas que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades ou outras causas independentes da vontade. Então, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E aí entra esse comentário. Com uma organização social criteriosa e providente, ao homem, por culpa sua, não pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentes, resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. E nós ainda viveremos uma sociedade cada vez mais justa, onde não falte o necessário, onde a gente ainda não precise de se tocar com as necessidades do próximo. No slide seguinte, perseverai no bem. Unidos seremos resistência. Fragmentados seremos vencidos em nossos objetivos essenciais. Temos o direito de discrepar, de pensar de maneira diversa, e o dever de discutir, de expor, mas não de dissentir. É um pequeno trecho da mensagem do Bezerra, que está no Reformador de janeiro de 2016. Então, nós temos todo o direito, né, de pensar diferente, de acharmos maneiras diferentes de conduzir o trabalho, de conduzir a vida. Nós só precisamos de nos respeitar, de não fazer com que as nossas diferenças sejam motivos de dissensão, de discórdia. Quando nós, através de ideias diferentes, porque isso é tão comum quando a gente está montando um trabalho, e aí a ideia de um vai ali, complementa o outro, a fala de um, a pergunta de um, eu penso diferente, ela abre um leque para que a gente possa conduzir o trabalho. Então, isso é normal. O que a gente não pode fazer é fazer disso motivo de dissensão. Ainda Bezerra de Menezes ainda coloca-se: vive-se um momento histórico de transição para a luz. O objetivo essencial é de espancar as trevas íntimas que predominam na natureza humana. E vós tendes compreendido o papel que deveis exercer em nome da fulgurante mensagem de Jesus
esclarecida pelos pensamentos espíritas. Essa mensagem, gente, está lá em 2016, né? Então, esse momento que a gente vive é o momento da gente afastar as trevas e pensarmos que está no momento, nós já passamos do momento de viver a mensagem de Jesus na sua plenitude. Não é hora mais de perdermos tempo. Nós precisamos de perseverar, de arregaçar as mangas e trabalhar, evangelizando e divulgando a doutrina. E ainda, né, numa mensagem de Bezerra, prosseguimento da luta, é um trecho, né, da mensagem, na reunião do CFN de 2004, diz assim: vós recebestes o chamado do Senhor para preparar a terra, a fim de que a ensementação da verdade faça-se de imediato, unindo, amando-vos uns aos outros, mesmo quando discrepando em determinadas colocações de como fazer ou quando realizar. Levai adiante o propósito de servir ao Mestre, antes que o interesse de cada qual servisse a si mesmo. Já não há tempo para adiarmos a proposta de renovação do planeta. Então, nós precisamos de aproveitar essa oportunidade. Todos nós que estamos aqui reencarnados, trabalhando pela doutrina, nós recebemos esse chamado. E nós não podemos mais adiarmos. E precisamos de aproveitar esse tempo, essa reencarnação e colaborarmos um pouquinho na proposta de renovação do nosso planeta, como Bezerra de Menezes, através de Divaldo, nos disse com tanta sabedoria aqui. Agora fica aberto aí para que alguém queira fazer alguma colocação, ou então eu passo, ou então o Geraldo segue aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Alguém deseja aí complementar algo, somar? Senão a gente vai avançando um pouco mais. Mergulhando, né? Um pouco mais. Porque a proposta agora é nós passarmos para a letra D, né, de dado, onde o plano traz para nós a unificação, né, a unificação do movimento espírita. Eu penso que, uma vez sendo esse item praticamente conclusivo, né, ele resume, ele traz, ao longo nós temos falado da educação, temos falado agora dos compromissos assumidos, né, do compromisso do espírita, a missão dos espíritas, né, automaticamente ele traz para nós a unificação, né, porque são matérias que vêm nos conduzindo a uma reflexão profunda, né? Eu penso até que essa matéria agora, trazida pela Denise, né, a nossa participação foi menor, porque ela toca o nosso coração, né, quando a gente começa a ler o Evangelho, começamos a ler as mensagens dos benfeitores espirituais, né, e isso vai nos levando a uma introspecção muito profunda, e a gente começa realmente a meditar. E é nesse teor da meditação, é nessa linha de pensamento é que nós queremos falar um bocadinho sobre a unificação, mas nós queremos falar, todos nós, né? Não eu, e a gente vai trazendo aqui alguma matéria, né? No caso específico aqui, né? Vamos trazendo a matéria de Bezerra de Menezes, que vai falar para nós
né, sobre os grupos, né, os grupos espíritas. Nós falamos, agora vimos as matérias que foram trazidas para nós, né, das diferentes ideias, das diferentes maneiras de agir, né, às vezes opiniões diferentes, né, mas Bezerra de Menezes vai nos orientar para que os grupos, né, correspondendo entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. E no segundo parágrafo, nós vamos ver o outro, para depois a gente comentar, ele fala que o serviço de unificação em nossas fileiras, ele é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto não nos compete violar consciência alguma. Né? As palavras do mentor espiritual. Isso nos chama a uma profunda reflexão. Porque se a gente retornar um bocadinho na fala da Denise aí, a gente vai ver que tem um parágrafo que fala assim, extraordinário, também de Bezerra, que fala assim, perseverai no bem. Unidos seremos resistência, fragmentados seremos vencidos em nossos objetivos essenciais. Temos o direito de discrepar, direito de pensar de maneira diversa ou diferente, e o dever de discutir, de expor, mas não de dissentir, né? De sentir, né? Então, essas divergências, é natural que elas ocorram, mas à medida que os grupos começam a se visitar, né? Ele fala aqui para nós, permutando observações, né? Podem formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento da fraternidade. Então, foi também enfatizado muito a questão da caridade, do exercício dessa fraternidade entre nós, entre os grupos, né? E aí a gente começa a se ajudar, começa a se somar, né? Nas opiniões, né, a podar ou aburilar as discrepâncias, as divergências, né, porque a gente sabe, e também foi falado, que a base da lei da vida é fazer ao outro o que quereis que se vos faça. Isso é a base da lei, né? Então, à medida que nós começarmos a exercitar essa fraternidade, essa caridade com o outro, né, automaticamente nós estamos nos unindo e trabalhando a unificação, né? Porque, afinal de contas, a unificação é a união em torno da mensagem do Cristo, né? Todos trabalhando com o mesmo objetivo, né? E de formas diferentes. É natural, tem que ser mesmo, porque não é uniformização, voltamos lá na primeira palavra no início, né? Mas cada qual ao seu modo, né? Trabalhando, né? E exercitando o ensinamento do Cristo, que afinal foi também enfatizado aqui o modelo e o guia, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Então, todos nós buscando essa unificação, né? Que é o trabalhar juntos, né? Sempre juntos, né? Construindo juntos, trabalhando juntos, né? Unindo os esforços para que a obra, em favor da obra, né? Que seja concluída. É muito interessante isso, né? Quando a gente vai percebendo esse grande objetivo da unificação que irá conduzir todos os homens para um ponto comum, todos nós, para um ponto comum, né? Que, em última análise, é a vivência e a prática do amor de Deus, né? É o cumprimento da lei de Deus, porque a lei de Deus é unir a família, que é a família universal, né? De forma que todos se amem, se respeitem como irmãos que somos, né? Então, é essa unificação tão almejada, tão buscada, tão orientada pelo mundo maior,
né, para que todos nós possamos, vencendo as nossas dificuldades, nos educando, nos aprimorando, né, a gente vai aos poucos se aproximando dessa unificação, que é, né, o objetivo e é a razão, né, de estarmos juntos, de estarmos aqui. Né? À medida que nós somos conseguindo essa unificação, certamente a humanidade será outra, né, muito mais feliz. Né? Nós estamos vivendo hoje esse convite, né, através de uma sacudida forte, né, com muita ênfase desse pós-pandemia, né, mostrando para nós que os valores da alma têm que sobressair aos valores materiais, sem dúvida, né? É o momento em que a matéria vai se diluindo e o valor da alma vai crescendo, né, se solidificando cada vez mais. Né? Então, é o caminho dessa unificação, né, em que os benfeitores nos impulsionam, nos incitam a buscá-la, né, através da paciência, através do exercício da fraternidade, etc. Né? Se alguém quiser completar algo, será muito bem-vindo, tá bom? Isso, Alessandro, fica à vontade, meu amigo. Eu vejo aqui como um trabalho de potencia muito o trabalho do movimento, né? Sim. As duas partes aqui, ele tende, seja Allan Kardec, seja o trecho de Bezerra, eu vejo assim, muito, ele tende a ligar a unificação, a potencialização de todo o trabalho, mas principalmente na divulgação. O trabalho, seu objetivo é deixar que tornar o espiritismo, né, toda a sua atividade, todos os seus trabalhos ao alcance da humanidade inteira, não tem como uma ação isolada conseguir isso. Né? Então, não precisa ser muito inteligente para perceber que uma ação conjunta ela tem um poder muito maior do que uma ação isolada. Né? Por mais que a gente viu que, por mais que a gente consiga se tornar né, e é o nosso foco, se tornar o homem de bem, a gente vai alcançar isso, mas o próprio Cristo buscou, né, um colégio apostólico, né, desenvolveu o colégio apostólico. Então, assim, é bem óbvio isso e que a gente sente na prática. Quando a gente consegue desenvolver uma ação conjunta, o alcance disso e a potência disso é gigantesca, né? É difícil conseguir essa consolidação, chegar nesse consenso, mas a gente não tem nem como medir, igual nós estamos fazendo aqui hoje, a gente não tem nem como medir a extensão, né? O impacto que isso vai gerar no nosso movimento aqui da região. Então, é interessante isso. Por outro lado, imaginar assim, que a unificação também é uma consequência da própria construção nossa individual, né? A partir do momento que eu estou me educando, me evangelizando, é uma tendência natural a gente buscar, né, se apoiar, buscar apoiar os grupos. Então, assim, é uma consequência natural, né? Eu posso pensar na unificação como uma forma de alcançar os objetivos maiores da doutrina espírita, mas também como uma consequência natural, né, da minha reforma íntima. É muito interessante, mas, assim, é unânime, né? Não tem como a gente questionar. É quase que dizer o seguinte, a unificação é inegociável. É inegociável. O que a gente discute, qual é a melhor forma, como é que a gente vai conseguir isso, né? Mas é inegociável, não tem nem como a gente entender que vai conseguir atingir o objetivo, né? A que todos devemos visar, que o Bezerra está colocando. Pensando numa ação isolada. Né? É muita ingenuidade nossa, né? Muita ingenuidade nossa. Exatamente. Muito boa, Alessandro, muito boa sua fala. Então, a gente vai percebendo que o alinhamento, por isso que a FEB colocou ali, né? O trabalho desse plano foi alinhado com
a equipe espiritual, né, com as obras da codificação, né, porque a gente percebe que o trabalho ele é conjunto, ele é coletivo, não existe trabalho individual, isso mesmo. O trabalho ele é uma construção conjunta, esse coletivo ele é fundamental, a força é outra, completamente diferente, né? E é nesse sentido que a FEB, a gente percebe aí que a FEB colocou no item 2, né? A educação, depois colocou missão e compromisso do espírita e depois a unificação. Então, a unificação ela vem realmente resumindo tudo, porque ela, é isso que você disse, ela é uma consequência, ela é inegociável, ela acontecerá fatalmente se nós nos educarmos e tivermos a missão e o compromisso com seriedade, porque estaremos, então, colocando em prática a lei de Deus com os nossos irmãos. Então, ela passa a ser inegociável, ela é uma consequência e que certamente acontecerá, né? Mas depende aí do esforço de todos nós, né? Um esforço conjunto, porque a construção ela é coletiva, né? Ela não é individual. Ela é individual a partir do momento em que eu vou me aprimorando, mas aos poucos eu terei que me unir aos outros, até porque somos seres gregários e dependemos um do outro sempre, né? Quem não dependeu ontem, depende hoje. Quem não dependeu ontem nem hoje, vai depender amanhã, certamente, né? Porque somos seres gregários, né? Seres sociais. Mas a gente vai ler mais um parágrafo aqui, né? Porque nós temos que ir caminhando aos pouquinhos, pisando no freio, voltando a pisar no chão, né? Para que nós possamos, aos poucos, ir concluindo o nosso trabalho programado para hoje. Então, precisamos ler, né? Um outro parágrafo também de Bezerra de Menezes, quando ele traz para nós aqui, recordemos na palavra de Jesus que a casa dividida rui. Olha só, né? Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. É por isso, espíritas, meus irmãos, que a unificação deve prosseguir, mas a união deve vigir em nossos corações. Em nossos corações, né? Então, a unificação ela vai ocorrendo aos poucos, paulatinamente, né? São palavras de Bezerra quando ele fala paulatinamente, né? Ela vai acontecendo. De repente, dá um insight, aconteceu a unificação. Por quê? Nós conseguimos nos manter unidos, né? Os corações unidos, o grupo unido, o grupo das AMES unidos, né? Que vai irradiar isso para as casas espíritas, vai replicar esse trabalho, né? E nós unidos, então, vamos processando, sem perceber, a unificação, né? É uma linha divisória tênue, imperceptível, mas que irá acontecendo certamente à medida que os corações vão se unindo, né? E ele traz para nós ainda uma segunda mensagem nesse conjunto que recortamos aqui, quando ele fala que a harmonia do todo é resultado da integração de suas partes. Olha o trabalho conjunto. A harmonia do todo é resultado da integração das suas partes, né? Isso me faz até parar aqui e lembrar, né? Quando o Paulo, o apóstolo, né, fala os membros do corpo, né? Ele vai dizer os olhos, os ouvidos, as mãos, as pernas, todos os membros do corpo o corpo estará bem à medida que os membros estiverem bem, né? Então, Paulo já fazia esse trabalho extraordinário 2000 anos atrás. E Bezerra traz aí a harmonia do todo, é o resultado da integração das suas partes. Conhecemos a difícil estrada da unificação, e é por isso que suplicamos ao Senhor, depois de nos haver enviado o vaso escolhido, para que pudesse receber os valores dos céus e legá-los para todas as épocas, nos ensejasse esses dias de heroísmo e de abnegação. Então, Jesus vem, recebe as mensagens de Deus, que ele mesmo diz, né? Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, recebe as mensagens do Pai, o grande médium de Deus, recebe as mensagens mostrando para nós, né, o objetivo de estarmos aqui, porque estamos aqui, né, porque existimos, né,
que é o viver de uma forma fraterna, de uma forma exercitando a caridade, de uma forma assim, como irmãos, né, como uma família só que somos, né, e ele traz para nós e nos dá essa oportunidade, é o que Bezerra fala aqui, essa oportunidade de dias de heroísmo e abnegação. Bonita essas palavras, né? Mas mais bonito o sentido que elas encerram, porque para vencer a nós mesmos tem que ser um herói mesmo, né? Para vencer tem que ter abnegação, né? E para nós vencermos a nós mesmos, né? Nós temos que dividir com nossos irmãos, porque Deus ajuda um filho através do outro. Então, essa oportunidade que nós temos nessa fase do planeta de transformação, de ser heróis de nós mesmos, né? De ter a honra, o orgulho é meio perigoso, né? Mesmo com outra conotação, mas nós podemos ter a honra, né? De levantar a cabeça e dizer como Paulo, no futuro, os milênios, quantos milênios temos pela frente, mas poderemos dizer como Paulo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E essa fé que nos impulsiona a abnegação, a coragem. Fala, não, eu vou vencer. Está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, a força de vontade. Quão poucos de vós a exercitais, dizem os Espíritos. E dizem muitas outras coisas bonitas lá. É essa vontade, essa coragem de se tornar herói de si mesmo, sobre si mesmo. O homem novo sobre o homem velho. Mas, para que a gente não leia o finalzinho aqui, se alguém quiser ainda completar alguma coisa, não perca a oportunidade. Oportunidade de conversar em família, Estamos reunidos aqui numa grande cozinha, vontade, tomando um café, com a simplicidade, sem escolher as palavras, mas sabendo que estamos aqui entre irmãos, Esse café é só na imaginação, por enquanto, Então, mas estamos entre irmãos, conversando, Quem sabe, dependendo da imaginação, aí na beirada de um fogão de lenha, mas de uma forma realmente construtiva, de uma forma em que nós possamos absorver essas mensagens grandiosas que o plano nos traz para o nosso movimento espírita, mensagem do Evangelho, mensagem que vai enriquecendo os corações de cada um de nós. Que pena, Cíntia. Um abraço, muito obrigado por você ter vindo. Então, é isso que nós temos que estar atentos, para que possamos cumprir essa missão, esse compromisso de que de uma forma tão consistente, tão bela, a Denise trouxe para nós aí, na letra C, A letra C. Pois bem, amigos, a gente vai ler um outro trechinho aqui, para a gente ir concluindo, mas se alguém ainda desejar falar, que fique realmente à vontade, Vai ser muito bom ouvir vocês. Então, eu vou ler mais um bocadinho, não é? São os 2 últimos parágrafos que a Sheila já pode projetar para nós. Então, estamos juntos. Olha, estamos juntos. E de adiante, mantendo o elan de identificação, uns com os outros, entidades e instituições, sob a presidência de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, a quem o mestre delegou a tarefa de preservar o seu evangelho sob as luzes abençoadas do Cruzeiro do Sul. A gente sabe que esse irmão maior que vela carinhosamente, há quanto tempo, pela nossa pátria querida, fortalecendo, e quando foram instituídos os centros espíritas, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
foram instituídas os centros espíritas, lá vai dizer para nós, Humberto de Campos, de que enquanto na Europa se estudava a parte filosófica e científica do movimento espírita, né, que era muito válido, muito importante para a época, né, e para hoje também, né, mas a verdade é que, diz ele, enquanto na Europa se estudava essa parte filosófica e científica, no Brasil, Ismael, se estruturava o nosso movimento espírita sobre as bases do amor e da caridade. A base da implantação do movimento espírita no país foi a caridade. É o amor de Deus. Né? E é esse amor que nós temos que trabalhar dentro dos nossos corações, né? Para que ele possa irradiar, para que ele possa transbordar, né? Transbordar e confortar todos os corações, especialmente aqueles que sofrem e que vêm ao centro espírita em busca do socorro espiritual, assim como nós, mas que também, às vezes, vêm necessitando do socorro material. Né? Que necessito de ouvido para ouvir, de um olhar, de um aperto de mão, no olá, amigo, né? Aquele acolhimento extraordinário. Né? A gente aproveitar o momento, né? Que nós vamos até ter no dia 2 de setembro, aí um encontro com o pessoal da União Espírita Mineira, falando do acolhimento, do atendimento. Esse abraço amigo, né? Se não um abraço físico, acima de tudo, um abraço espiritual, através das nossas preces, das orações. Né? Nós temos o grande recurso do socorro para nós e para os outros, que é o recurso da oração. E aí, nós vamos fechando. Oi? Desculpa interromper. O Adenauer colocou um pequeno texto aqui no chat falando sobre a unificação. Por favor, você pode ler, Sheila? Sim, ele colocou assim: entendemos que a unificação não é apenas um processo organizacional, mas uma congregação de corações que, unidos em torno do ideal libertador da doutrina espírita, transcendem as fronteiras da casa espírita para ampliar os vínculos de afeto em amplitude maior, com vistas à consolidação da fraternidade universal em algum momento do futuro. Nossa, que beleza, hein? Então, às vezes alguém quer falar algo mais a respeito, gente. Um momento muito especial esse. Muito bom, não é? Muito bom. Obrigado, Adenauer. Muito obrigado. Então, nós vamos aos poucos encerrando o nosso encontro de hoje, né? Lendo aqui o último parágrafo, o último trechinho, o último recorte, né? Também de Bezerra de Menezes, que vai trazer para nós: estais convidados à união pela unificação das casas espíritas no Brasil e no mundo. Sede, pois, fiéis até o fim. A fidelidade, né? Jesus, o mestre divino, né? Foi o maior exemplo da fidelidade que a Terra já conheceu. Né? O maior exemplo de fidelidade ao qual podemos nos referir. Né? Porque infinitos emissários divinos ele tem, os colaboradores, né? Todos fiéis a ele e a Deus nosso Pai. Mas é Jesus a fidelidade em que Emmanuel até trabalha para nós do livro Caminho, Verdade e Vida, se não me engano, capítulo 170 ou 179, um dos dois, quando ele fala domínio espiritual. Porque foi aquele espírito que, desde a manjedoura à cruz, manteve um domínio espiritual, um equilíbrio espiritual, um nivelamento espiritual. Porque em momento nenhum ele faltou com a fidelidade ao Pai. E nós, à medida que nós trabalhamos essa união, a que estamos convidados, que diz o Bezerra de Menezes, estáis convidados à união, à medida que nós conseguimos trabalhar isso de uma forma mais consistente, mais firme, mais corajosa, nós estamos exercitando a fidelidade a Deus. Que, afinal, o grande objetivo do Pai é que todos os filhos sejam felizes.
Que coisa boa. O desejo do Pai é que nós sejamos felizes. Para isso, precisamos ser fiéis. A fidelidade é fundamental. Né? Então, amigos, da minha parte, eu vou aqui abraçando cada coração, cada irmão que está conosco aqui, agradecendo por vocês estarem aqui conosco, estudando, se esforçando, né? Se unindo os corações. Que no dia 5, parece que é dia 5, daqui a 15 dias, estaremos novamente nesse horário, né, com outros companheiros fazendo desenvolvimento do trabalho, porque grupo de discussão, de estudo, é assim. Um dia eu faço, outro dia o outro faz, e vai somando e unindo os corações com Jesus. Né? Vou deixar com a Sheila e a Denise aí para que concluam, e eu, da minha parte, fica aqui o meu abraço, muito carinhoso, a cada um de vocês. Muito obrigado. Seu microfone está fechado, Denise. É só agradecer a vocês e vou deixar para alguém encerrar, porque eu falei muito, estou tossindo a beça. Obrigada. Vamos deixar. Sheila, por favor, Sheila. Então, a gente também quer agradecer demais, pessoal. A gente sabe das dificuldades, não vou falar dificuldades, não, né? Eu vou falar dos desafios que às vezes a gente tem que organizar para estar num sábado à tarde, nesse tempo, né, de 2 horas, mas eu não sei, mas enquanto seu Geraldo, Denise, Alessandro, Adenauer no texto, e todo mundo aqui juntos, voltando a nossa atenção para essas reflexões iniciais do plano de trabalho, enquanto isso ia acontecendo, assim, o coração ia ficando muito quentinho do lado de cá, porque a gente sabe da importância da nossa contribuição, ainda que pequenina, né, dentro daquilo que a gente consegue, mas da contribuição de cada um de nós aqui, para que esse movimento espírita, ele se sustente, ele se fortaleça, ele ganhe substância. Então, essa primeira parte do plano é uma parte, entre aspas, mais de fundamentação teórica mesmo. Daqui a pouco, quem já deu uma olhada, né, no material, vai ver a mão na massa, chamada mão na massa, né, as orientações práticas, mas para a gente chegar lá, de fato, temos que passar por esse terreno da sensibilização. Então, assim, eu quero agradecer também demais a oportunidade de estar aqui com vocês, hoje, nessa tarde de sábado. Nós podemos, encerrando, né, seu Geraldo, também? Podemos, mas verifique se alguém né? gostaria de falar alguma coisa. Isso, se alguém quer falar mais alguma coisa, fique à vontade. É bom ver o rostinho de todo mundo. Muito bom. Se não, a gente pode fazer a nossa prece final, né? Pode fazer sim, Sheila, por favor. Tá bem. Eu vou pedir de surpresa aqui o Emanuel, se ele puder fazer para nós o fechamento, Emanuel. Posso sim, Sheila. Então, encerrando essa nossa preciosa reunião de estudo do plano de trabalho do Movimento Espírita Brasileiro para o próximo quinquênio, nós agradecemos os antecessores que construíram esse trabalho maravilhoso, agradecemos aos protetores espirituais e rogamos, Senhor, o projeto de seguirmos unânimes, de seguirmos corajosos, de seguirmos, Senhor, com confiança e carinho, trabalhando por essa amada doutrina espírita. Que a tua paz, bondoso Mestre, envolva o coração querido desses trabalhadores que aqui estão da seara espírita e envolva também, Senhor, aqueles outros nossos irmãos trabalhadores que não puderam comparecer a esse evento, mas que constituem esteiras desse trabalho grandioso da nossa amada doutrina espírita.
Muito obrigado, Senhor, que a tua paz seja conosco. Assim seja. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Deus, tchau, tchau. Boa noite a todos. Muita paz. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.